Amém, glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos do livro de Daniel, capítulo 12. Vamos fazer uma breve leitura aqui. Amém? Só vamos ler aqui sem comentar. Alguns comentaram, mas fazer o possível para não comentar isso aqui. Amém? E deixar para muitos que estão achando que Jesus não vai voltar, que não vai haver arrebatamento, sei lá. Simplesmente vamos ler aqui o livro de Daniel, capítulo 12, os tempos do fim. Tá assim, ó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Naquele tempo, que era o tempo da grande tribulação. Amém? Após o arrebatamento da igreja, vem o 7 anos de tribulação, né? E Miguel, o príncipe, né, o grande príncipe, vai lutar em favor de Israel. Enquanto a guerra aqui, Israel luta contra o exército do anticristo, o Miguel, esse príncipe aqui, Miguel Arcanjo, vai lutar contra os demônios que vai combater, né, em cima das terras de Israel, no ar lá. Então vai ter a luta espiritual no ar com Miguel Arcanjo e também vai ter a luta com Israel e o anticristo e seu exército. É por aí. Glória a Jesus. Levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Aqui está falando Daniel 12, né? O tempo de angústia. E Jesus falou em Mateus capítulo 21, e o versículo, Mateus 24, versículo 21, né? Porque haverá tempo de aflição como nunca houve e nunca haverá. Né? Que Jesus falou, pois é, então bate aqui, vamos lá. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Paulo já fala do remanescente, que vai se salvar da batalha do Armagedon, porque esse remanescente tem que ser salvo, porque Jesus vai descer para reinar literalmente aqui na face da terra. Incrível, né? Zacarias 14, 4, naquele dia estarão seus pés sobre o monte de Oliveira. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11, varões grandiosos, porque estou olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que passou do céu, o dia de descer como visto subir, né? Então está previsto Jesus voltar literalmente. Mas primeiro a igreja tem que cascar fora, e depois de 7 anos de tribulação, Jesus desce com a igreja literalmente para plantar o milênio na face da terra, reinar aqui na terra por 1000 anos. Então essa história que, sei lá, você abre as redes sociais aí, estão falando de filho do mundo, isso, aquilo, que a coisa toda, mas a maioria, infelizmente, desconhece as profecias. Todo jeito, querendo ou não, essas nações tem que saber que Jesus vai reaparecer para governar aqui 1000 anos na face da terra. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, versículo 2. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para nojo, ou seja, condenação eterna. Você lembra os vídeos anteriores aí que nós falamos sobre o arrebatamento? Os que morreram em Cristo vai ressuscitar primeiro, depois nós tivemos vivos, diz o apóstolo Paulo. Você lembra os arrebatados? Pois é. Você lembra que a Bíblia fala aí sobre a primeira morte, a primeira ressurreição? Desculpe, Jesus é a primícia dos que dormem, depois diz o apóstolo Paulo, depois os que são de Cristo na sua vida. Não é nessa vida que está falando aqui não, do Monte de Oliveira não. É na sua vida, parar nas nuvens e levar aqueles que são seus. Aqueles que fazem parte da igreja, da terceira etnia. Tem uns vídeos mais atrás aí, você pode puxar lá para você estar entendendo o que eu estou falando. Então, Daniel, como a gente já falou nos outros vídeos, que a palavra de Deus mostra que os profetas, anjos, serafim, querubins, ninguém sabia desse projeto, dessa lacuna de tempo de 2000 anos, desde o dia de Pentecoste até agora, essa lacuna de tempo que é a formação da igreja de Jesus, esse corpo de Cristo, a sua noiva na face da terra. Por isso os acontecimentos mundiais, a mídia está aí mostrando, né, o pessoal na mídia, aí, nas redes sociais, fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo. Você fica em parafuso, mas quando você lê aqui, você vai ver que o que a Bíblia reza aqui, a maioria deles não está mostrando o que a Bíblia reza. Porque está aqui, ó. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e condenação eterna, o nojo eterno. Quando Daniel fala que uns para a vida eterna e outros para nojo eterno, é porque ele não sabia dessa lacuna de tempo de 2000 anos, então ele coloca tanto a primeira ressurreição como a segunda ressurreição, que é Apocalipse capítulo 20, versículo 11,
aonde todos aqueles que negaram a Jesus, não aceitaram Jesus, recusaram a sua palavra, morreram sem salvação, tiveram a oportunidade de se salvar por ouvir a pregação do Evangelho. Mas não quer nada com a dureza, como se diz, não quer nada com Jesus. Morre, parte para a vida eterna, vai para o inferno, depois de 1000 anos, vai enfrentar a segunda ressurreição para a condenação eterna, para ser lançado lá de fogo. Mas quando Daniel fala aqui dessa ressurreição, uns para a vida eterna e outros para desprezo eterno, nojo eterno, não é que ele não soube separar a primeira ressurreição, Cristo a primícia dos que dormem, depois os que são de Cristo à sua volta, no arrebatamento da igreja, aonde os mortos em Cristo vai ressuscitar primeiro, diz o apóstolo Paulo. Nós, os vivos, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os crentes, aleluia, depois nós seremos arrebatados ao encontrar o Senhor na glória, estarei para sempre com o Senhor juntamente com eles. Amém? Glória a Deus. Agora, a segunda ressurreição é complicado. Por isso que Daniel não sabia dessa lacuna de tempo, foi revelado para o apóstolo Paulo. Amém? Então, aqui, você vê no versículo 3, Daniel continua. Os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Então, o livro de Daniel, você sabe que o livro do Apocalipse nada mais é do que o livro de Daniel. Enfatilha, em mínimos detalhes. E é engraçado que o Senhor fala para João, lá na ilha do Pato, não cele a palavra desta profecia. Amém? E o que João estava vendo é justamente o livro de Daniel. Só que fatiado, com mais detalhe, riquíssimo em detalhe de Apocalipse. E aqui manda selar. Então nem Daniel entendeu, muitos, antes do Espírito Santo descer no dia de Pentecostes, não estavam entendendo praticamente nada. Mas assim Deus quisera. Porque está dizendo aqui, ó, e tu, Daniel, encerra essas palavras, sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Uns acham que é os carros, avião, aquela coisa toda, mas outros, a interpretação mais plausível aqui é a ciência se multiplicará, é o esquadriar da Bíblia. A ciência, o saber, o conhecer, o procurar conhecer a profundidade. Amém? Glória a Deus. Mas cada um pensa, Maria, o que é? Não podia. A ciência se multiplicará, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Agora versículo 5, ó. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho. Eu vou explicar isso aqui, porque até fazer esse vídeo bem curto, e para muitos de nós ver que isso aqui não é história de brincadeira, não é história de carochinha. Já batemos na mesma tecla em vários vídeos. Vocês que ainda não aceitaram Jesus, principalmente vocês, governantes de cidades, de estado, de países, até vocês que estão no topo do comando aí, parem de fabricar essas bombas, se bem que tem que ser inevitável, né? Mas vocês procuram a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Amém, glória a Deus? Aqui, ó, versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse, agora presta atenção aqui, ó, versículo 6. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Então vai ver o que Daniel viu. O que Daniel estava vendo? Aqui, ó. E eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria para um tempo, um ano, tempos, plural, 2 anos, e metade do tempo, 3 anos e meio. Amém? 1 ano, 2 anos, metade do tempo. Aí você já viu a sentença de Daniel, os 7 anos de tribulação que está em aberto,
os 7 anos divididos em duas partes. O primeiro 3 anos e meio, falsa paz, e o segundo 3 anos e meio, grande tribulação. E é engraçado, e o anjo está falando aqui, ó. O tempo e tempos, em outra versão tá, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Dá o quê? 1 ano, 2 anos e mais meio ano, 3 anos e meio. É interessante, né? Como é que o anjo dá essa informação para Daniel? Daniel, sabendo disso, não teve a revelação do restante, e agora João vê lá no Apocalipse, e sempre nós estamos falando aqui, pela graça de Deus, sobre 7 anos de tribulação, que está para vir sobre o planeta Terra, depois dos crentes, os evangélicos, nós, os evangélicos, crentes, ir embora para o céu. Aí não tem arrebatamento. Amém? Não tem não, mas esperando. Tempos e metade de tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, poder de Israel, todas essas coisas serão cumpridas. Está vendo aqui? Quando o pau quebrar no segundo período de 7 anos, os 3 anos e meio por último, tiver acabado, que Israel falar, nós estamos fulminados, vamos ser exterminados na face da terra. Isaías escreveu, mesmo que os filhos de Israel fossem como a areia da praia, somente o remanescente se salvará. E Paulo já fala acerca desse remanescente. E a Bíblia está falando desse remanescente. Por que tem que salvar esse remanescente? Que o Senhor vai salvar esse remanescente? Porque ele vai descer para reinar, não tem para ninguém, meu irmão. Então, se você é um cristão, você é um crente, se você não está aguentando ficar de pé, lê a Bíblia, continua segurando essa palavra no seu coração e fica firme. Não vai naquilo que o mundo mostra, a mídia está te mostrando, então tu vai rodar com eles. Aí, o povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Agora, versículo 8. Eu, pois, ouvi. Eu quem? Daniel. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isto, eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Boa pergunta para todo mundo. Principalmente para você que não é crente. Então, trata de dar vazão a essa palavra. Presta atenção. Qual será o fim dessas coisas? E ele diz, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas, ou seja, seladas. E estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Nós estamos vivendo o quê? Tempo do fim. Tá não? Você acha que não? Liga a televisão para você ver. Vai ver a notícia do jornal. Como é que está o mundo? Como é que está o mundo? Tem muito mais coisa de falar aqui, que a gente vê os cientistas falar, mas vamos ganhar tempo aqui. Aqui, ó. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Amém? É muita luta, é muito... Jesus disse, no mundo tereis aflição. Pede bom ano que eu esse mundo. Se o mundo vos odeia, sabendo que odiou a mim primeiro. Se o mundo vos persegue, sabendo que perseguiu a mim primeiro. Perseguir o povo de Deus, perseguir essa palavra, irmão, é ruim, viu? Mas a ficha tem que cair para vocês. Aqui, e provados. Mas os ímpios, deixa eu repetir aqui, mas os ímpios procederão impiamente. Então, pastor, essa história tem que ganhar alma para Jesus, vamos pregar com amor, ganhar alma para Jesus. Já era, meu irmão, já era. A Bíblia diz que aquele que está sujo, suja cada vez mais. E aquele que é santo, puro, purifica-se, santifica-se cada vez mais. Ó, já tá passando a espada, irmão. Já era aquele negócio. Irmão, você fala, irmão, você falou isso, mas tá totalmente errado. A gente tem que amar. Nós amamos. Nós amamos tanto aqueles que não aceitaram Jesus, que nós não cansa de citar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí não vai ver. Lucas 2,32, Simeão diz, luz, pegou Jesus pequeno no braço de Maria, lá no templo, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. A glória de Israel foi Jesus, foi Deus da pessoa de Jesus, a glória de Deus da pessoa de Jesus no meio daquele povo. A prova dos nomes é Jesus chama Pedro, Tiago e João, olha para mim, o rosto dele resplandece, a glória de Deus, e ele volta ao normal, caladinho, não pai, redes sociais de ninguém, por aí vai. Vamos terminar esse vídeo, Aqui, tá vendo aqui, ó? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Não é fácil ser crente dessa geração corrupta, depravada, pornográfica, violenta e tudo mais. Não é fácil. Mas
Nós estamos aqui sendo purificados no sangue de Jesus, perdoados por Jesus, aleluia. Lavando as nossas vestes espirituais, aleluia. A Bíblia já fala sobre isso aí, né? Lavar nossas vestes espirituais para quando encontrar o Senhor, tem que encontrar aquele naipe, né? Aquele, aleluia, glória a Deus. E provado, né? Aprovado. Você tem Jesus, só camarote. Tá falando em outros vídeos. Você quer ter guerra? Quer ter problema? Quer sua luta aumentar mais ainda? Então vai ser crente, aceita Jesus pra você ver. Aleluia. Vai aumentar a luta, porque no mundo, o mundo já está na perdição. O mundo já no maligno. Então o pessoal está sofrendo. Está sofrendo e muito. Aceita Jesus, aí vem mais opressão aí, porque o diabo só vai perseguir aquele que aceitou Jesus mesmo. A preocupação do capeta, do diabo, é com os evangélicos, é com aquele que aceitou Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nas redes sociais, vamos ver se você vai responder. Com quem que o diabo se preocupa? Ele vai preocupar-se com quem não aceitou a Jesus? Ele vai preocupar-se com aquele que não converteu a Jesus? A preocupação dele é com aquele que é crente em Jesus, que aceitou Jesus. Tá na cara, meu irmão. Ninguém tira isso, ninguém nega isso. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. É o que o apóstolo Paulo falou: o homem carnal, o homem natural, não sabe discernir as coisas espirituais. E essa palavra espiritual, Jesus disse: as palavras que eu vos digo são vida. São vida. Então Paulo fala: o homem natural não sabe discernir as coisas espirituais. E o Paulo fala que o homem carnal, o Paulo diz, o homem carnal, não sabe discernir as coisas espirituais. E ele diz mais: e o homem carnal, o homem natural, pende para as coisas da carne. E nós pendemos para as coisas do espírito. Olhar para o autor e consumador da fé. Paulo diz: pensar nas coisas do alto, do céu da terra. E são bombardeados nas redes sociais com aquilo que é da terra. Aqui, vamos terminar aqui, ó. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os entendidos entenderão. O eunuco da rainha Candace, Filipe encostou lá, e o eunuco tá ali lá. Como o cordeiro mudo foi levado ao matador e não abriu sua boca, o Filipe falou: você tá entendendo uma coisa? Tô entendendo, né? Você entende, sou crente, você tem Jesus, aleluia. Jesus havia morrido, Filipe já estava convertido. Então sobe o carro, parou a carruagem, sentou de camarote, pegou lá o livro do profeta Isaías. Pode ler? Pode. Como o cordeiro mudo foi levado ao matador, não abriu sua boca e tal. De quem que soube tá falando? Aí o Filipe pregou pro homem. O homem parou, batizou no corpo lá e aleluia. E seguiu batizado, convertido, aceitou Jesus. Qual a diferença desse homem da rainha Candace por você que está ouvindo a palavra de Deus há décadas, anos e anos, e ainda não decidiu? O que você quer que os crentes fazem? O que os pastores fazem? Como é que você quer que prega? Como é que quer que prega? Se Jesus pode vir a qualquer momento. Está aqui, está claro, já. Mas os entendidos entenderão. Por que nós entendemos isso aqui e vocês não entendem? A maioria de vocês não aceitou Jesus. Por que não entende? Vai saber por quê. Finaliza o versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aí acrescenta mais: bem-aventurado os que esperam e chega até 1335 dias. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque descansará e te levantará da tua herança no fim dos dias. Aleluia. Tem coisa demais para explicar aqui, mas vamos terminar, meu irmão. Agora aqui, tá falando aqui, ó. Quer ver? Deixa eu terminar aqui para você ver aqui, ó. Aqui, ó. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E finaliza aqui, ó, quando Jesus fala em Mateus, capítulo 24, Mateus 24, e o versículo 15, Jesus fala assim, ó, Mateus 24, cadê? Mateus 24, achei Mateus 24, e o versículo 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo,
quem lê entenda. Então, meu filho, se a gente não lê as profecias, se ficar aí só pegando, querendo aprender a Bíblia através do que eles mostram nas redes sociais, e, meu Deus do céu, algumas coisas é válida. Não estou dizendo que não seja válido, não, que tem que ser válido, que a gente também está nas redes sociais, mas aqui fica para. Não é explicar da satisfação do que acabei de falar aqui agora, não. Paulo diz assim, ó, ouvir de tudo e reter o que é bom. Em outras palavras, ouvir de tudo e ver se aqui tem lógica. E a Bíblia nos aconselha o seguinte: provar de ver se o Espírito é de Deus. Façamos como os irmãos de Bereia, né? Em Tessalônica, parece que Paulo pregava, eles comiam, aceitavam sem conferir. Mas em Bereia foram mais nobres. Porque Paulo pregava, eles iam lá na Escritura e beleza, é isso mesmo. Fica na paz do Senhor, muito obrigado a todos vocês, que Deus continue abençoando poderosamente. Amém?